de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Aleluia. Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio. Podemos dizer, como está escrito no Salmo 126, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21 em diante. Nós vamos estar lendo na NVI. Vamos dar uma reflexão bíblica. E como o Hélito falou, existe algo a ser completado. E nós sabemos que aquilo que o Senhor começa, Ele termina. Amém? Deus já fez muitas coisas aqui hoje. Começamos com o batismo, o louvor muito tremendo, Deus agiu poderosamente, tudo que aconteceu até aqui. Mas existe algo que Deus quer falar também ao teu coração e que você esteja aberto para isso. Marcos capítulo 5, verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Nós vamos agora para o verso de número 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E Jesus não deixou que ninguém o segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e ele entrou onde se encontrava a criança. Verso 41. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Queridos, essa reflexão bíblica tem um tema. O tema é o milagre na casa de Jairo. Mas eu gostaria de personalizar rapidamente essa mensagem para a sua casa. Então vocês vão me ajudar agora. Você que está em casa também, e os que estão aqui, claro. Eu vou falar uma parte do tema e você vai aplicar o seu nome, tá bom? Então eu vou falar assim: o milagre na casa de... Aí você fala o seu nome. Vamos aplicar assim? É profético, amém? Quantos creem, amém? Vai acontecer algo na sua casa, na sua vida hoje. O milagre na casa de... Mais forte, o milagre na casa de... Pronto. Alguma coisa já começou a acontecer. Queridos, para início de conversa é importante a gente ter noção de quem era Jairo. Jairo era um principal da sinagoga, ou seja, era um príncipe, era um líder. Era justamente o lugar onde os judeus se reuniam para pregar a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. E Jairo estava entre os religiosos, claro que talvez tenha perseguido Jesus em algum momento. Todavia, Jairo tinha um problema, e o problema de Jairo era em casa. Diga em casa. Deixa eu te falar uma coisa sobre casa na Bíblia. Casa na Bíblia representa muitas coisas. Casa não representa simplesmente um ambiente, né? Quando a gente fala em casa, talvez você lembre logo do seu ambiente, uma estrutura física. Casa na Bíblia significa também, simboliza também você é uma casa. E Jairo tinha um problema aqui, de fato, em casa, com a sua família. A filha dele estava doente. O texto diz que ela estava doente e ele está
vivendo um dilema dentro de casa. E se tem uma coisa que nos incomoda, é problema em casa. Vocês há de concordar comigo. O maior dos problemas, sabe qual é? Não é financeiro. Não é financeiro. Não é na saúde. O maior dos problemas é em casa. Porque em casa nos incomoda mais do que qualquer outro lugar. Você não consegue trabalhar direito. Você não consegue nem servir a Deus direito. Porque em casa isso nos incomoda. E assim estava Jairo, vivendo esse dilema na sua casa, na sua vida. E Jairo tinha uma atitude aqui nobre. E é com essa atitude de Jairo que nós vamos aplicar, e acredito que se aplica para as nossas vidas aqui hoje. Eu quero dividir essa história de Jairo de duas formas. Primeiro, as atitudes dele. Depois, em a parte, uma outra etapa da vida de Jairo, que é a parte que ele passa por alguns testes. Eu vou ser bem breve. Queridos, a primeira atitude que Jairo tem é a atitude de buscar a Deus. Ele busca Jesus. Sim, ele entende que para resolver a sua causa não existe outra pessoa que não seja Jesus. Lembrando que ele era um principal da sinagoga. Esse homem, ele toma uma decisão de buscar a Deus. E é bem verdade que essa é a realidade. O homem precisa buscar a Deus. Não é Deus que busca o homem, é o homem que tem que buscar a Deus. Tiago, ele diz algo interessante. Ele diz no capítulo 4, verso 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. É buscando a Deus que o homem vai, de alguma maneira, receber da parte de Deus aquilo que ele almeja. Enquanto você ficar imaginando que Deus vai até você, as coisas não vão acontecer. Há uma vontade da parte de Deus que faça algo na sua vida, claro, mas você precisa buscá-lo, como Jairo fez. E depois que ele encontra Jesus, o texto diz que ele se prostra. Aqui é uma segunda atitude. Ele está ali diante do Senhor. Jairo se prostra e ele se humilha, se ajoelha diante do Senhor. Querido, judeu não se ajoelha diante de ninguém. Você lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Você lembra dos 3 amigos de Daniel, melhor dizendo? Eles preferiram morrer do que se dobrar e se curvar diante daquela estátua. Só que aqui estava um homem que com certeza entendeu uma coisa, que diante de Jesus ele tinha que jogar para cima tudo aquilo que ele achava que era de valor. Ele se prostra diante do Senhor. Ele tinha uma patente, ele tinha uma autoridade na cidade, ele tinha um reconhecimento na cidade. Jairo era um homem importante, só que Jairo agora decide fazer algo inédito para os dirigentes da sinagoga. Ele se prostra diante do Senhor. E esse é o caminho, buscá-lo. E quando encontrá-lo, se prostrar diante dele. Queridos, as necessidades mudam a nossa postura. Jairo tinha muita coisa que o impedia de tomar essa decisão, de se humilhar diante do Senhor. Mas a necessidade mudou a postura de Jairo. E quantas coisas nós não tivemos que vencer. Quantos preconceitos e quantos conceitos nós tivemos que vencer para se prostrar diante do Senhor. Enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo se encarrega de falar com algumas pessoas aqui, que Deus está ministrando há algum tempo que você precisa se prostrar diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus. Essa foi a atitude de Jairo. Queridos, eu me lembro que às vezes a gente persegue algo que depois a gente reconhece que é aquilo que a gente precisa. Jairo tinha talvez alguns problemas com a pessoa de Jesus, porque Jesus, quando entra na sinagoga, trazia problemas. Porque Jesus falava sobre o que a palavra de Deus estava revelando o Messias. E uma dessas visitas à sinagoga, Jesus abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. E Jesus pega o livro, coloca e fala assim: hoje se cumpre essa palavra.
O quê? Hoje se cumpre essa palavra. E aí começa um alvoroço na sinagoga. Eu acho que criaram talvez até um grupo do WhatsApp naquela época. Vamos tirar de tempo aqui, né? Hashtag Jesus não entra na sinagoga. Só que agora Jairo entende que ele não precisava usar essas coisas que atrapalhavam a sua busca diante de Deus. Ele vai lá e reconhece que ele precisa de Jesus. A terceira coisa que Jairo faz, ele suplica. O texto diz que ele suplica insistentemente. Insistentemente. Queridos, nada com Deus é fácil. Diga assim, nada com Deus é fácil. Tudo é conquistado. Para que seja valorizado. Jairo estava ali, diante do Senhor, e ele insiste. Senhor, a minha filhinha está doente. Eu preciso que o Senhor vá à minha casa. Coloque a mão sobre ela. O texto é claro e diz que ele insiste porque essa insistência de Jairo fala ao nosso coração hoje aqui. Nós precisamos entender, queridos, que tem coisas que nós vamos ter que insistir mais diante de Deus. Porque tudo tem uma história e tudo tem um preço por trás. Nós vimos aqui vários adolescentes se batizando. Cada adolescente desse tem uma história. E os pais bem sabem a história que é de levar esses meninos a se batizar. Porque na vida, você tem que estar disposto a perder para ganhar, não tem jeito. E na vida com Deus, é dessa forma também. Jesus disse, aquele que perder a sua vida, achá-la. Sim, nós vamos ter que perder, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, e nós vamos ter que lutar por certas coisas e insistir diante de Deus para que aconteça em nossas vidas. E a desistência é uma realidade na vida de alguns. Tem coisa que Deus quer fazer e depende muito da sua perseverança. Existe algo que Deus quer fazer, mas depende de você não desistir e ser insistente. Talvez a mensagem que fique para o teu coração hoje aqui é: não desista. Talvez você veio aqui e você tem procurado buscar o Senhor. Você quer buscar a Deus. E o Senhor está dizendo, não desista. Essa atitude de Jairo ministra aos nossos corações. Jairo não abre mão de levar Jesus para a sua casa. E o verso de número 24 diz algo interessante, né? E Jesus foi com ele. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar aí aonde só Ele pode tocar. Porque existem áreas da sua vida, da sua casa, que só o poder de Deus para transformar. E essa era a insistência de Jairo. Ele sabia que ele não podia perder aquela oportunidade. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Hoje você tem uma oportunidade de Deus fazer uma transformação na sua casa, na sua vida e na sua família. E essa foi a atitude de Jairo. Ele sai dali com o Senhor Jesus agora. Vamos, Jairo. É hora de caminhar, vamos lá. Que maravilha. Só que agora começa uma outra etapa. Digo, uma outra etapa. Essa é uma outra etapa. Que etapa é essa? É a etapa de caminhar com Ele. Porque o nosso problema, às vezes não é começar. O nosso problema é terminar. O nosso problema não é ir, às vezes é a volta. O nosso problema, às vezes, não é, queridos, fazer uma coisa acontecer. É fazer com que isso permaneça acontecendo. Jesus agora está caminhando com Jairo. E a partir de agora, começa um outro processo na vida de Jairo. Sim.
Porque é caminhando que nós somos provados e testados. É caminhando que nós vamos ser, de alguma maneira, provados para ser aprovados. Queridos, e é a partir daqui que Jairo começa a ser testado pelo Senhor, porque Jairo tinha um objetivo. Jairo queria que o Senhor entrasse na sua casa e tocasse na sua filha. E a primeira coisa que eu vejo na vida de Jairo, o primeiro teste que eu vejo na vida de Jairo, é que Jairo precisou esperar a sua vez, vendo acontecer na vida de outros. Esperar não é fácil, já não é fácil, fala a verdade. A gente não quer esperar mais nada, irmão. A gente quer abrir um aplicativo no celular, ele demora e diz assim, já vou trocar de celular. Não é assim? A gente quer tudo veloz. A gente não aguenta esperar nada. Ônibus, quem vai esperar mais ônibus nessa vida, irmão? É Uber, e se o cara demorar, você fica chateado. E você fica olhando onde é que o cara está, já está vindo. Esse cara é uma tartaruga. Aí quando chega a tartaruga, boa noite, querido, tudo bem? Que bom que você chegou. Esperar é um trabalhar de Deus na vida do homem. E Deus tem suas maneiras de trabalhar em nossas vidas. E uma das maneiras é fazer você esperar. O negócio é tão sério que Jesus disse assim, eis que venho sem demora. Sem demora, irmãos. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Já se passaram 3.000 anos. Espere, porque pode ser até hoje. Pode ser no final, pode ser agora. O nosso papel é esperar. E Jairo agora estava esperando a vez dele. E o mais difícil, esperar e ver acontecer na vida do outro. Uma coisa é você esperar. Outra coisa é você ver o Uber da pessoa chegando, o ônibus da pessoa chegando. Você diz, já fui, viu? Aí você fica ali, é mesmo. Entra em cena, nesse mesmo texto, a gente não lê o texto, mas vocês conhecem. Entra em cena aqui a mulher do fluxo de sangue, no versículo 25 ao versículo 34. É uma mulher que está sofrendo com hemorragia há 12 anos. Jesus está comprimido ali pela multidão. Uma mulher sai de casa com uma decisão. E uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus trabalha em cima de decisões. Nenhum indeciso viu agir de Deus na sua vida até hoje. Você saiu de casa com uma decisão. Eu vou para a videira, eu vou achar o batismo do meu sobrinho, do meu filho, não sei. Você saiu de casa, eu vou para a videira. Você veio. Você chegou. E você pode perceber que a maioria das coisas que aconteceu na sua vida foi por causa de uma decisão. Aí você decide e Deus age. E a vontade dele é estabelecida. A mulher sai de casa com uma decisão. Se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Aquela multidão aperta Jesus, recebe um toque e fala, para tudo. Gente, era caminho para a casa de Jairo. Jesus, para tudo. Alguém me tocou. Os discípulos dizem, mestre, aí é brincadeira. Uma multidão dessa te apertando, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher se apresenta. Agora imagine Jairo naquela situação. Uma filha doente em casa, prestes a morrer. Jairo fica ali, Jesus mandou parar tudo. Já estava perto de acontecer comigo. Eu vou ter que esperar, ainda assistir o que está acontecendo na vida de outra pessoa. Vai ter que esperar. E Jesus ainda pergunta, quem foi? Jesus queria que a mulher desse o testemunho, ainda foi lá botar um microfone. Aí a mulher contou a história. E o evangelista está lá escrevendo, claro, né? Copiando. Calma aí, e Jairo, Senhor. Um bom motivo para murmurar, fala a verdade. E Jairo ali. E acontecendo na vida daquela mulher, o que Jairo queria que acontecesse na vida dele, na vida da filha dele. Irmãos, eu tive que esperar tanta coisa na minha vida. Eu sei que a minha história não é diferente da de vocês. Eu me converti aos 17, casei aos 25, 8 anos. Tem gente que não pede nem para botar a mão na cabeça, não bote a mão na minha cabeça não, porque senão vou esperar 8 anos, misericórdia. E por muitas vezes, eu era líder de jovens na igreja,
eu estava ali, claro, não celebrava porque não era pastor ainda, eu estava ali casando jovens, vendo jovem casando, eu disse, Senhor, cadê a minha? E a minha vez? Quer ver uma coisa terrível que aconteceu comigo? Um casamento de um discípulo, eles colocaram umas velas na igreja, o camarada chegou para mim, um noivo, falou assim, Mateus, tu faz um favor para mim? Tu acende essas velas? Eu falei, pelo amor de Deus, eu já estou me sentindo mal aqui, quando estivesse segurando vela, eu vou acender vela. Aí eu fui, meu irmão, acendendo as velas. E o camarada casou, e eu abracei tantos jovens casando, mas eu sabia que era um tempo de espera. E no tempo de espera, você vai ver algumas pessoas recebendo na sua frente. Mas esse tempo de espera é um tempo de maturidade e de crescimento para as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Sim. Ele espera, vê a coisa acontecer. Uma outra atitude de Jairo que está dentro de um teste agora que ele está passando. Jairo fica calado. Jairo fica como? Calado. Essa é uma atitude nobre. É um teste que talvez para alguns aqui seja mais difícil do que esperar. É ficar calado. Aí você diz, eu não acredito que Deus me trouxe aqui para me dar essa palavra. Fique calado. Sim. Querido, se você acompanhar comigo no texto, se você prestar atenção, Jairo não dá uma palavra depois que ele conversa com Jesus. Ele não fala nada com ninguém. Ele vai ali, se prostra, pede, Jesus diz, eu vou com você. Acontece a cura da mulher, só que Jairo continua agora calado. A coisa é tão séria que Davi, ele faz uma oração no Salmo. Davi faz uma oração no Salmo 41, verso 3, ele diz, Senhor, põe uma guarda, põe um guarda na porta dos meus lábios. Ou coisa complicada dominar a língua, irmãos. É complicado. Tiago diz o seguinte, Tiago capítulo 4, é porque aqui achei. Diz assim, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para, tardio para e tardio para. Está na Bíblia. É um exercício. Exercitar. Falar menos. O provérbio diz o seguinte, que na multidão de palavras não falta pecado, não falta transgressão. E tem gente que só precisa falar menos. A partir de hoje, falar menos e muita coisa vai acontecer na sua vida. Sim. Jairo ficou calado. Salmo de número 46, verso 10, diz o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto. Deus é Deus, não queira ajudá-lo, Ele vai fazer no tempo dEle. Aleluia! É um exercício. Precisamos exercitar isso. Jesus disse o seguinte, pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás justificado. Eu sigo falando sobre o terceiro teste de Jairo. Qual é o terceiro teste de Jairo nessa história? Jairo enfrenta a incredulidade dos da sua casa. Ele tem que enfrentar agora a incredulidade das pessoas que estão próximas dele. É bem verdade, queridos, que as palavras dos que estão perto de nós, elas nos levantam, mas também nos abatem. Elas nos curam, mas também nos ferem. Deixa eu te dizer uma coisa.
Existem pessoas feridas por palavras de pessoas próximas. E eu falo pelo Espírito aqui nessa noite, Jesus vai curar o teu coração. Ele vai curar o teu coração. Jairo estava ali, e o texto diz que alguns da sua casa chegam para ele e diz assim, verso 35, a menina está morta, sua filha morreu. Gente, que maneira horrível de dar notícia de morte. Nem preparou o cara. Ainda diz uma palavra de incredulidade, dá um conselho de incredulidade. Não incomode mais o mestre. Acabou. Pode parar por aí. Quem falou isso? As pessoas estavam próximas de Jairo. Foram eles. Isso veio com um impacto tão grande na vida de Jairo. Foi forte para ele aquilo ali. E Jesus percebeu que aquilo ali abalou ele. Por isso que Jesus diz, não tenha medo, tão somente creia. Queridos, uma palavra de um parente, de um amigo, alguém bem próximo, a palavra de um médico, de alguém que está te acompanhando, que dá um diagnóstico para você. Eu já acompanhei discípulo em consulta, o médico identificar, rapaz, você está com câncer, e o cara falar assim para ele assim, você quer saber o que é isso aqui? Isso aqui é um filhote de leão dentro de você, e ele quer engolir. Eu disse, que maneira horrível de dar uma notícia, dar o diagnóstico. O irmão olhar para mim e falei assim, meu irmão, tu tem um leão da tribo de Judá dentro de você, meu irmão. Isso aí. O camarada fez a cirurgia, hoje está bem, graças a Deus. Na minha casa eu vivi isso. Eu vivi isso na minha casa. Minha esposa está ali. Isis começou a sentir alguns sintomas, alguns anos atrás, e nós estávamos tentando engravidar e não acontecia. Ela descobriu, por meio de um exame, por meio da medicina, claro, que havia um tumor na hipófise. Era um tumor que gerava o hormônio prolactina, que impedia que ela engravidasse. Queridos, foram dias de muitas provas. Isso abateu muito e nos abateu demais. E começamos a entender que era um tempo de buscarmos mais a Deus, de buscarmos mais o Senhor. Em um dado momento, nós fomos a um lugar buscar o Senhor, fomos a um congresso. A ideia não era buscar cura, não era. A ideia era receber da parte de Deus uma palavra para crescimento da igreja. Era essa a ideia. Mas em uma noite, depois de uma oração, Isis olhou para mim e disse assim, Teu, eu fui curada. Queridos, eu olhei para ela e disse assim, eu creio. Nós vamos para a cidade, vamos voltar para a feira de Santana. Nós estávamos em São Paulo e nós vamos fazer o exame. E nós lembramos que tinha uma requisição. Fizemos o exame, a ressonância. Queridos, você sabe como é uma pessoa sanguínea, né? Isis tem esse temperamento, né? Ela vai, pega o exame. Tu acha que ela esperou o médico para olhar? Tu acha? Ela abriu o exame, eu não estava em casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri a porta, não vi Isis. Isis, amor? Meu Deus, o que é que aconteceu? Ela estava atrás da porta, com o exame na mão e disse, o tumor desapareceu. Aí agora ela disse, bora armar para o médico agora, bora armar. Chegou, botou sentar com cara triste na mesa dele, sentou, oi doutor, tudo bem? Botou na mesa dele, o médico trouxe o exame, né? Aí, trouxe, doutor. Sumiu? Aí Isis, o testemunha dela, né? Ela disse, Senhor, nós cremos no poder de Jesus. Ele olhou e falou assim, é a primeira vez na minha trajetória de médico, porque esse tumor, ele não desaparece, ele diminui com tratamento, ele sumiu. Ele disse assim, agora vocês vão e engravidem. E Isis voltou grávida lá. Deus vai abrir algumas madres aqui hoje. Queridos, que palavra foi aquela que abateu no início?
mas que nos fez entender que era um tempo de buscar o Senhor, para que o milagre acontecesse. Sim, queridos, a voz do Senhor é poderosa, aleluia. A voz de Jesus é poderosa. Existe um desejo de Deus de fazer algo aí dentro de você, de fazer algo dentro da sua casa. O pessoal do louvor já pode se preparar. Queridos, não existe impossíveis para o Senhor. Quando Jairo recebe aquela palavra, não tenha medo, tão somente creia. Ele recebe ânimo. E ele continua o trajeto dele, embora Jesus, até a minha casa. Quando chega na casa de Jairo, o que é que acontece? Um alvoroço. Tem muita gente chorando. Jesus vem e fala assim: o que é que está acontecendo aqui, pessoal? Para que essa agonia toda? A menina não está morta, não. Está dormindo. Agora me explica uma coisa, irmão. O povo que está chorando, agora começa a rir. Velório já dá essas coisas, né? Velório tem essas coisas. O povo está ali na madrugada, de repente começa umas gargalhadas. O povo começa a zombar de Jesus. Dormindo? Ela está morta. O que é que Jesus faz? Retira algumas pessoas. Não quero ninguém aqui. Desses, eu não preciso. Você se prepare para Jesus tirar algumas pessoas da sua vida. Zombadores, incrédulos, pessoas que só querem atrapalhar o milagre acontecer. Saiam todos. Só ficam os que creem. Os que creem, entrem. Os que creem podem participar. Os que creem vão ver o milagre acontecer. Alguém pode dizer aleluia? Os que creem vão ver o impossível acontecer. Jesus chega, pega na mão da menina e diz: menina, eu te digo, levante. Ela se levantou imediatamente, irmãos. Teve uma demanda lá atrás, teve um teste lá atrás, teve humilhação lá atrás, mas agora ele vem e dá só uma palavra, e a menina se levanta e passa a andar. Ela não estava morta, ela estava dormindo, porque assim Jesus viu. Porque aquilo que o homem vê morto, Jesus vê dormindo. Aquilo que o homem já vê enterrado, Jesus já vê o quê? Ressuscitado. Sim, a restauração da sua casa, da sua família, talvez estava adormecida aí dentro de você. Hoje ele está dizendo: não morreu, eu vou despertar. Convido você a ficar de pé. Existem impossíveis a acontecer nesse lugar. O Deus do impossível. Aleluia. Nós vamos cantar, enquanto isso você vai falando com o Senhor aí. Porque existe uma intenção de Deus em tocar algumas pessoas aqui nessa noite. Os que creem.